Hoje eu quero falar sobre esse tema, o homem mais bem-sucedido, segundo uma perspectiva bíblica. Eu estava num escritório lá em Alphaville, e ali havia assim uma estante com muitos livros. Todos os livros que estavam ali eram livros que falavam de sucesso, de conquista, de vitória, de como ser bem-sucedido. Eu olhando tudo aquilo, fiquei pensando, há uma sede no ser humano de ser bem-sucedido. E eu vejo que há conferências, que há treinamentos, palestras, tudo girando em torno do sucesso. E de alguma maneira, na tua cabeça, na nossa cabeça, a gente está buscando ser bem-sucedido, não é verdade? Então, existe aqui 10 homens que foram bem-sucedidos, porque eles são os homens mais ricos do mundo. E todo mundo fica naquela expectativa de poder conversar com um homem desses e ver qual que é o segredo. O que fez esses homens serem tão bem-sucedidos? E você pagaria uma fortuna, talvez, para ter um tempo, ou ler livros que falem desses homens e como eles chegaram lá. As pessoas têm muito interesse sobre isso. Mas o homem mais bem-sucedido da história foi Jesus. E Jesus, ele foi bem-sucedido, e poucas pessoas atentam no porquê que Jesus foi bem-sucedido. Alguns pensam que ele foi bem-sucedido por causa do poder que ele tinha, por causa dos milagres que ele fez, ou talvez por causa das palavras que ele deu. Mas hoje eu quero que você veja na Bíblia o que a própria Bíblia diz, por que Jesus foi bem-sucedido. Vocês querem saber o segredo? Paulo, ele escreve, né? O que está estranho aqui é que o meu estudo não está vindo aqui no meu PowerPoint. Mas agora não está mais. Sei que aconteceu aqui, não estou conseguindo ver meu estudo aqui. Vou tentar abrir no meu celular, senão não vou conseguir. Aguarda um momentinho que eu já... Ué. Tá. Tá aqui, já deu, acho que já deu, hein? Ok. Não está abrindo aqui o meu celular também. Passa o seu aí, vai. Paulo nos diz o segredo do sucesso de Jesus. Filipenses 2, versículos de 5 a 11. Diz o seguinte: tende em vós o mesmo sentimento, a palavra no grego aí é phronesis, que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até morte e morte de cruz.
Por isso Deus o exaltou à mais alta posição. Essa expressão significa que Jesus atingiu o top dos tops. Não tem ninguém acima dele, não tem nenhuma pessoa que conseguiu atingir essa posição que Jesus atingiu. E lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Sucesso total, incomparável, insuperável, que Jesus atingiu. E Ele atingiu essa posição por causa dessa expressão, phronesis, que houve também em Cristo Jesus. Aqui na versão atualizada revista e atualizada, ela está traduzido como sentimento, mas se você abrir na NVI, ela está como atitude. Mas essa palavra phronesis não dá para você entender em uma palavra, você tem que explicar. Então o significado da palavra phronesis é ter consciência, ter conhecimento, você se conscientizar, ter conhecimento de algo, mas não só ter consciência, mas o querer realizar, o desejo de fazer, e não só ter a consciência, o desejo de fazer, mas realizar, fazer. Então seria uma junção mais ou menos de ter o mesmo sentimento, a mesma atitude, mas é a ideia de você realizar, pôr em prática isso. Então ter o mesmo phronesis que Cristo teve, significa você ter consciência, ter o desejo, mas não adianta só ter consciência e o desejo, você tem que realizar. Vocês entenderam? Agora, mais um ponto importante é qual foi a maior humilhação de Jesus. Todo mundo pensa que a maior humilhação de Jesus foi na cruz, não é verdade? Mas na verdade não foi. A maior humilhação de Jesus foi na encarnação. Porque você imagina que Jesus estava em toda a glória, toda a majestade, onipotente, onisciente, onipresente. Ele tinha todo o poder, toda a glória. O infinito, o eterno, vem e se transforma no finito. Aquilo que era inexplicável, grandioso, majestoso, veio e se fez homem. Não tem como você imaginar o que significa isso. É sair do tudo para vir para o nada, para ser nada. É sair de uma riqueza tão grande, para assumir uma pobreza tão grande, tão grande. Não tem como nós entendermos isso. Só podemos entender o seguinte: foi a maior humilhação que Jesus teve. Sair de lá para vir para cá. Fechou. Então vamos ver qual foi o phronesis de Cristo. Tem 3 pontos que eu quero falar. O primeiro ponto
diz que Jesus Cristo, Ele tendo a forma, a natureza de Deus, Ele tendo a palavra morfê, forma, na verdade é forma redonda, quadrada, significa isso. Mas aqui no sentido, ele tem o sentido de natureza. Então, Jesus, ele tendo a natureza de Deus, não julgou como usurpação, como tirado, roubado dele, o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou. Jesus, para poder assumir a forma de homem, ele teve que se esvaziar. E sabe qual que é um problema nosso? É que a gente está muito cheio. E para Deus fazer o que Ele quer fazer, nós temos que nos esvaziar. Havia um discípulo chinês que já tinha passado por 3, 4 mestres. E nenhum desses mestres era bom para ele. E aí ele ficou sabendo de um mestre dos mestres, o cara que era o melhor mestre de toda a China. E aí ele foi para aquele mestre, e ele sentado no chão com aquela mesa baixinha, os dois um na frente do outro. Esse discípulo começou a falar: porque eu já fui com fulano de tal, mestre tal, mas o cara era assim, o cara era assado, e eu sou assim, eu sou assado, e pá, e pá. E aquele mestre foi enchendo o copo com água quente, até que o copo encheu e começou a transbordar e caiu na perna do discípulo. Ele levantou: ai, para, o copo está cheio. E o mestre olhou para ele e falou assim: vai embora daqui, porque você está como esse copo, você está cheio, você não tem condição de receber mais nada. Sabe, a gente não percebe, mas a gente vai se enchendo, a gente vai se achando, a gente vai olhando para as pessoas de cima para baixo, e você começa a achar que você é melhor que os outros. Jesus, ele teve que se esvaziar, e ele se esvaziou, tanto que no ponto 2 nós vamos ver que ele veio como homem, e como homem ele assumiu o quê? A natureza, mesma palavra, forma, morfê, a mesma natureza de escravo. Diz assim, rapaz, fechou de novo. Tá difícil hoje aqui. Eu abri o estudo, tava aberto aqui o estudo, e eu não sei o que aconteceu, não está abrindo mais. Fechou e não abre mais. Por causa da internet também. Opa. Agora não fecha mais. Amém. Então, diz assim: assumiu a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Essa palavra servo é a palavra doulos, que na verdade significa escravo. E é interessante que essa palavra escravo,
ela é diferente da palavra servo, porque o escravo era uma pessoa que era propriedade do seu senhor, e o servo não era propriedade, ele era livre. A condição de trabalho de um escravo era imposta, ele tinha que fazer. E o servo, ele já era um voluntário, ele trabalhava em troca de um salário. E o escravo, sua vida e seus bens pertenciam ao seu senhor, enquanto que o servo, a sua vida e seus bens pertenciam a ele mesmo. Se bem que naquela época, alguns escravos podiam ganhar salário e receber, e ter bens, mas a grande maioria não. Você sabe que nós temos mais atitude de servo do que escravo dentro da igreja? Sabe por quê? O servo, ele faz para receber um salário. O escravo, ele faz e não recebe nada. Não recebe nada. A gente na igreja é mais como servo, porque tudo que a gente faz esperando receber algo. E ser escravo do Lós é fazer por amor, sem esperar nada em troca. Vocês entenderam a diferença de ser escravo e ser servo? Avança. Sabe, Paulo, Pedro, Tiago e Judas, eles assumem a identidade de escravo. Romanos 1 diz lá: Paulo, escravo de Jesus. Tiago 1:1, Tiago, escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Pedro 1:1, Simão Pedro, escravo e apóstolo. Aqui apóstolo não tem o sentido que estão usando aqui hoje, de figura importante. Não, aqui é uma ideia de alguém que é um missionário, um servo com autoridade para pregar o evangelho. Então, Pedro, escravo e apóstolo de Jesus. E Judas, escravo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Esses homens, todos eles, assumiram a identidade de escravo. Eles podiam dizer: Paulo, filho de Deus, Paulo, amigo de Deus. Mas ele introduziu: Paulo, escravo de Deus e de Jesus Cristo. E Jesus, ele declara a sua missão em Marcos 16:45, ele diz assim: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus, ele não veio para receber nada em troca. Ele veio para servir, para dar a sua vida pelos irmãos. Essa era a missão de Jesus. E por último diz assim: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Jesus, ele se esvaziou, sendo Deus, ele assumiu a forma de escravo. Ele se esvaziou completamente. E ele assumiu, na figura de homem, ele assumiu a classe mais baixa que existia na época. Ele assumiu a forma, a natureza de um escravo. Ele, sendo tudo, se fez pobre. Agora diz que ele
se humilhou até morte de cruz. Uma coisa interessante. Quando Jesus vem ao mundo, ele não poderia ter nascido numa casa normal, comum. Teria algum problema? Não precisava nascer num palácio. Mas ele decidiu, não foi coincidência, ele decidiu escolher nascer numa estrebaria, um lugar imundo, sujo, fedido, e ser colocado numa manjedoura, que era onde os animais comiam, e é um lugar também muito babado, muito fedido. Jesus escolheu nascer numa estrebaria e ser colocado numa manjedoura, num coxo de animal. E quando ele sai desse mundo, ele sai morto na cruz, lugar de bandido, de ladrão, de assassino, de gente que não presta. Vocês acham que isso foi coincidência? Isso foi proposital. Ele sendo o Rei dos Reis, o Rei do Universo, o Criador, porque tudo foi criado por meio dele, para ele, para a glória dele. Ele escolheu se humilhar. Então, nós podemos dizer que o grande segredo do sucesso de Jesus é porque ele teve esse fronesis, que não foi só um conhecimento, não foi só um desejo, mas ele verdadeiramente realizou. E esse fronesis de Cristo, nós podemos dizer em uma só palavra: humildade. E olha, é muito interessante que o texto, ele salienta a intencionalidade de Jesus nisso. Quando ele diz, a si mesmo se esvaziou. A si mesmo, ele quis, ele fez. E diz lá, ele assumiu, ele escolheu assumir a forma, a natureza de um escravo. E diz, a si mesmo, repete outra vez, foi intencional ele se humilhar. Então, rapidamente eu quero explicar para vocês uma das coisas que na minha vida, no meu ministério, talvez uma das coisas mais importantes que eu tenho procurado praticar e que nem sempre eu consigo, é desenvolver humildade. 1 Pedro 5, 6 diz lá, no trato uns com os outros, cingivos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Então, Deus resiste aos soberbos, aos orgulhosos, mas aos humildes Ele concede a sua graça. Você sabe o que vai fazer de você uma pessoa bem-sucedida? É a graça de Deus. É a graça. Você sabe o que você está precisando hoje, agora? Não é de dinheiro, não é de casa, não é de carro, não é de um novo emprego, de um diploma, né? Você precisa desesperadamente da graça de Deus. Só que quando a gente fala bem-sucedido, qual o conceito que você vê? Sucesso na profissão, dinheiro, posição alta. Se fosse isso, Jesus, quando veio aqui, teria se tornado o homem mais rico do mundo. Os 12
seriam pessoas que iam dar com carrão, com mansões, jatinho, eles teriam muita grana. Porque o bem-sucedido deles não foi esse. O bem-sucedido deles é um sucesso espiritual. E olha, esse sucesso espiritual vai te dar uma coisa que dinheiro nenhum vai te dar. Vai te trazer paz, vai te trazer alegria, vai te trazer satisfação, vai te trazer um sentimento de realização. Eu creio que os 12 sentiram isso, e eles foram bem-sucedidos, não porque tiveram coisas, conquistas desse mundo. Então, como desenvolver humildade? O texto diz: humilhai-vos. Isso significa que você tem que se humilhar. Não é o seu marido, a sua esposa, o seu chefe, o seu pastor, o seu líder, seu amigo, seu pai, sua mãe que vai te humilhar. É você intencionalmente, como Jesus fez, se humilhar. Esmagar o seu ego, seu eu, seu orgulho, a sua soberba. Nós desenvolvemos humildade nos humilhando, assumindo os nossos erros diante dos outros, dizendo assim: eu pequei, eu errei, eu falhei, eu sou o culpado. Eu me lembro várias vezes, quando eu tinha reunião do meu ministério, eu fazia questão de, quando eu tinha errado, eu assumia a culpa e dizia assim: eu sou o culpado, a coisa aconteceu assim, eu errei, foi falha minha. Então, é um grande desafio para nós, assumir os nossos erros, as nossas falhas. Você sabia que as universidades americanas hoje estão fazendo pesquisas e estudando sobre humildade, sabia? A Universidade Boston University, University of Edinburgh, University of California, Berkeley, University of Connecticut e etc. E eles estão pesquisando e mostrando os benefícios da humildade. A humildade, segundo essas universidades, é considerada uma das maiores virtudes do ser humano. A humildade é base para relacionamentos saudáveis, no trabalho, em grupo, crescimento em equipe, crescimento pessoal, profissional. Torna a pessoa mais madura, porque ela se torna repreensível, mais ensinável e tem mais facilidade de admitir seus erros e tentar corrigi-los. Desenvolve um caráter santo, pois faz a pessoa reconhecer os seus pecados, se arrepender e deixá-los. Torna a pessoa mais saudável emocionalmente, pois ela tem uma maior facilidade de perdoar e pedir perdão. Então a humildade, e tem mais coisa aí que eu não coloquei, mas a humildade, ela é fundamental na vida do ser humano. Eu quero contar umas experiências que eu tive. Eu estava uma vez, eu era pastor em Pompeia, na cidade de Pompeia, né, que fica uns 500 quilômetros de São Paulo. E eu estava pregando, e quando eu fui dar uma ilustração, eu me empolguei e dei uma exagerada.
Eu vou exagerar aqui, mas não foi bem isso, mas é mais ou menos isso. Morreu 20 pessoas, por exemplo, e eu na hora de dizer 20 falei, morreu 1000! E quando eu falei morreu 1000, na hora eu já gelei. E eu fui me arrastando para tentar terminar a mensagem. Acabei a mensagem, ainda teve gente que veio falar, pastor, a mensagem foi boa hoje e tal. E eu estava me sentindo mal. Aí Deus chegou e falou para mim, Massal, o que você fez é muito sério. Você mentiu para a igreja. Agora vai pedir perdão. Eu, que Deus, não, por favor, Deus. Eu já estou arrependido, não vou fazer mais. Afasta de mim esse cálice. Chegou no culto seguinte, eu olhei para a igreja. Deus falou, Massal, você mentiu para a igreja. Vai lá e pede perdão. Sabe o que aconteceu, irmãos? Eu não tive coragem. É muito humilhante você chegar na frente de todo mundo e confessar um pecado desse. Passou mais uma semana no outro culto, 15 dias depois, eu estou lá e Deus, Massal, você pecou, vai lá e pede perdão. Eu não estava aguentando mais, fui lá na frente e falei, irmãos, lembra aquela mensagem que eu dei, o exemplo? Então, eu quero dizer que eu exagerei, quero pedir perdão para vocês. É difícil. Humilhar-se é muito difícil. É muito difícil. Eu lembro uma época, a nossa igreja era uma equipe pastoral. Todos eram o mesmo nível, não tinha o pastor principal. E eles resolveram colocar um pastor principal. E eu fui escolhido para ser o pastor principal. Quando me colocaram, tinha um monte de gente que não gostava de mim. E eu acabei descobrindo quando isso aconteceu. E a igreja tinha mais ou menos 300 pessoas. E tinha 20 pessoas falando mal. Você imagine, 20 pessoas no meio de 300, parece que a igreja inteira está falando mal de você. O que eu resolvi fazer? Chamei uma por uma, mas não foi para peitar elas, falar assim, você está falando mal de mim agora, fala na minha frente aqui. Não, chamei uma por uma e perguntava, eu fiz algo, né? Você está chateado comigo? Tem alguma coisa que você está sentindo e que eu fiz? E aí eu fui chamando uma por uma e foi 20, me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Adivinha qual me perdoa foi o mais difícil? Adivinha? Foi aquele que a pessoa falava algo que era verdade, que eu errei mesmo, ai, aquilo doía, e eu queria justificar, eu queria explicar. Me perdoa. Quando você está errado para valer, alguém fala. Agora, quando o cara fala um negócio que não tem nada a ver, aí é fácil. Me perdoa, irmão. E lá em Pompeia, é uma cidade, eu falo que é cidade de primeira, né? Que se engatar a segunda, você cai fora da cidade. Tem 20 mil pessoas na cidade. E teve casos assim, você está passando na rua, você está pensando alguma coisa tal, e tem um irmão lá. Aí o irmão levanta a mão assim, você não vê. Sabia que tinha gente que fica chateada? O pastor é orgulhoso, o pastor não liga para mim. Aqui não acontece não. Se você vê o Elton passando reto, não te cumprimentar, é que ele está a milhão. Não é que ele não gosta de você. Eu aprendi uma coisa. Você quer ter razão ou você quer ser feliz?
Se eu quisesse ter razão, eu ia ficar discutindo com essas 20 pessoas, querendo mostrar. Não, irmão, eu estava passando lá na rua, eu estava pensando. Não, vai lá e fala, me perdoa. Não importa se você está certo ou está errado. Isso é uma coisa importante você entender. A pessoa se sentiu. Ela sentiu daquela maneira. Então não importa se está certo ou errado. Ela sentiu daquela maneira. Peça perdão. Outro dia um pastor falou que um membro da igreja, ele mandou um WhatsApp perguntando o nome completo do netinho, que ele queria mandar um presente, escreveu o nome completo do netinho. E o membro da igreja respondeu bem agressivo, falou, pastor, para quê? Põe só o primeiro nome dele. Falou de um jeito, ele ficou com tanta raiva, que ele mandou um WhatsApp, veja bem com o que você está falando, hein? Eu sou seu pastor, hein, e tal. E deu aquela bronca nele. Aí ele falou assim, então, Massal, eu não deveria chamar a atenção dele? Eu estou errado em fazer isso? E aí eu contei uma experiência que eu quero estar encerrando com essa experiência. Tinha uma seminarista na minha igreja, fazendo estágio, e ela estava ensaiando aquelas peças de mímica, que não tem palavra nenhuma, é só gesto, expressão. E ela tinha que fazer uma expressão e ela não conseguia fazer. E o pessoal, não, faz mais assim, faz mais assado. E ela não conseguiu, ela saiu do ensaio, mas tão irritada, que ela bateu a porta da entrada, um portãozinho de ferro, ela e entrou na casa, e estava irada. Aí no dia seguinte ela foi lá e veio conversar comigo, pastor, onde aconteceu isso? Eu fiquei irado, pastor, mas eu não fiquei irada com ninguém, eu fiquei irada porque eu não consegui fazer. Pastor, será que isso seria uma ira santa? E eu estava orando, o que eu vou falar para ela? Naquela hora, Deus me trouxe a seguinte pergunta: qual foi a fonte? A carne ou o espírito? Na hora ela falou, foi a carne. Então essa ira é pecaminosa. Muita gente justifica a sua ira dizendo assim, Jesus foi lá e deu a chibatada, virou as mesas, bateu em todo mundo lá. Mas Jesus foi movido pelo Espírito. E você está dando chibatada, movido pelo Espírito ou pela carne? Como você tem agido ultimamente? Então, não importa se a pessoa errou 90%, você se irritou e agrediu, pulou no pescoço dela, você vai pedir perdão pelos 10%. Se ela errou 95%, você errou 5%, você vai pedir perdão pelos seus 5%. Se ela errou 99%, você errou 1%, você vai se humilhar. Vamos ficar de pé.